Bem-vindos a mais um Arquivo X. Hoje com o mestre do jornalismo esportivo, ele que já trabalhou na revista Playboy, na Placar, foi diretor-geral da Runners no Brasil, hoje comentarista de futebol no Sport TV e um grande corredor que já tem vários livros importantíssimos. E confesso aqui, emocionado, porque é uma referência para mim na minha adolescência. Serginho Xavier, obrigado por aceitar meu convite, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafa, mas só para você não é tão novo assim, ou eu não sou tão velho assim na minha adolescência. Como assim? Tinha quase... Tá bom, eu sou mais velho que você. Ok, é um prazer estar aqui e tomara que a gente consiga ter um papo fluido. Não tenho dúvida disso. Só para esclarecer, eu sempre fui fã dos seus textos, sempre li com muito carinho. Tenho certeza que a minha geração inteira pensa dessa maneira. Serginho, você tem alguns livros de muito sucesso, salvo engano, 4 livros aí no mundo da corrida. Sim. Operação Portuga, que é um fenômeno, é um best-seller aqui no Brasil. E tem um que eu sou fã, que eu chorei quando eu li, que eu queria que você me explicasse o título desse livro, que é Boston, a mais longa das maratonas. Eu acho bem legal que você goste mais do Boston do que do Portuga, porque o Portuga é o meu livro. Né? É uma história que é de Boston, da maratona, mas é um pouco a história da minha vida mesmo também, né? E a minha vida, nesse caso aí, ela é muito, muito parecida com a vida de muita gente, né? E eu acho que é por isso que várias pessoas se identificam com esse livro, porque, nossa, parece que você está contando a minha história, as minhas maratonas, os meus perrengues, né? Tem muito perrengue. Quem corre sabe como tem BO, né? Como as coisas às vezes dão errado de vez em quando, etc. E o Operação Portuga é o livro de... sou eu observador. Eu vi uma história que estava desconectada, era um quebra-cabeça ali, eu montei um pouco esse quebra-cabeça e o final do quebra-cabeça é muito legal. Lindo. Que não estava, digamos assim, aparente. E aí todo mundo foi descobrindo, e aí foi ótimo. E é uma história que perpassa a corrida. É uma história de vida. De amizade. Na verdade, a corrida é um dos temas. É o fio condutor. É o fio condutor, mas é uma história de vida mesmo. Né? Mas voltando para Boston, por que ela é a mais longa das maratonas? E a gente demorou um pouquinho para achar o título. Qual seria, né? A gente fez várias tentativas e aí tem, eu acho que uma coincidência, né? Primeiro, a longevidade de Boston, uma maratona aí que, né, chegando a 130 anos, né? Uma maratona muito antiga que... Salvo engano, a primeira do mundo ou não? Quer dizer, a primeira do mundo é a maratona de Atenas lá, aquele negócio todo, né? Claro. Mas assim, maratona organizada, Boston, né? Então é a prova mais longeva do mundo. Ao mesmo tempo, também é a prova que para você correr, você tem que percorrer muitos quilômetros, porque é uma prova que precisa de índice para correr. Então, para isso, não basta, eu vou me inscrever em Boston, filhão. Não é assim que funciona. Você vai ter que ter corrido outras maratonas dentro de uma certa faixa, de uma certa performance, para ter o direito de pagar, né? Não é que você vai ganhar a inscrição, né? E de se inscrever e ir para Boston. Então, ela é longa pela longevidade da prova e ela é longa porque você vai ter que percorrer, treinar quilômetros demais para isso. Tem uma áurea, uma magia, né? Boston talvez seja a Copa do Mundo das maratonas ou o momento olímpico do atleta amador, né? Por que tem toda essa magia em torno da maratona de Boston? Que característica que ela tem tão interessante? Bom, se a gente pensar que a corrida moderna, essa que a gente vê na rua, provas, medalha, não sei o quê, é algo bastante recente. Nós estamos falando dos anos 70, 80 nos Estados Unidos. É ali que a corrida começa. E Boston começou no outro século. Né? Tem algo... Caramba! Né? Então, é uma quantidade enorme de histórias. Então, quando você pensava em maratona, Boston já era, né, já era uma instituição. Então, as grandes maratonas, os grandes maratonistas americanos e do mundo
iam se encontrando em Boston. Então, ela foi ganhando esse ar de a maratona, né? Por exemplo, Nova York, né, que todo mundo... Nova York, coisa e tal. Nova York é uma prova dos anos 70, 80. Não tinha antes. Né? As primeiras maratonas de Nova York, elas são feitas no Central Park. Os caras davam 4 voltas lá Boston no Central já Park. Tinha mais né? de 80 anos de vida. Isso. E outra coisa, que é uma coisa também muito americana, né? A tradição de repetir procedimentos. Então, a São Silvestre, por exemplo. A gente tem a São Silvestre como a nossa grande prova. É a nossa Maratona de Nova York. Né? Só que... Sim. Perfeito. Só que são 15 quilômetros, é outra coisa, não é? Não vamos usar a Maratona de São Silvestre, que é um negócio que ofende corredor. Mas São Silvestre foi uma prova que vai fazer agora 100 anos, né? Ano que vem. A São Silvestre mudou tanto. Mudou de distância, mudou de lugar, mudou de horário, mudou de tudo. Boston não muda. É uma prova de 42 quilômetros, né, que sai de uma cidadezinha perto de Boston, Hopkins. Dali, você vai passando por algumas pequenas cidades. Isso não mudou. Mas e a data? Coisa e tal. A data de Boston é a terceira segunda-feira do mês de abril, que é o Dia do Patriota, né? E segunda-feira, é uma prova de segunda-feira. Então, olha só, você vai vendo, pegando essas características. Para botar a última cereja no bolo, a questão feminina, né? Maratonas não eram corridas por mulheres até o final dos anos 60. Por que muda? Né? Por causa de Boston. Uma mulher se inscreve, né? A Catherine Switzer, e se inscreve com as iniciais dela, né? KV, né? Era proibido mulher correr, né? Você sabe que não estava escrito? Não tinha uma proibição. Mas eram essas proibições tácitas, né? Mulher pode correr maratona? Claro que não, mas onde é que está escrito? Não, mas não está escrito que pode também. Era mais ou menos esse... Uma coisa absolutamente masculina. O espírito da época. E aí ela se inscreve e vai correr, tá correndo lá com o namorado, que era um cara grandão, jogava futebol americano. Lá pelo quilômetro 3, 4, o diretor da prova, que estava passando de carro, descobre que, tem uma mulher correndo na tua prova aí, né? Jockey, eu acho que era o nome dele. E aí o cara desce, né? E vai lá dar uma porrada, vai tentar tirar, empurrar. O azar desse cara e a sorte da gente, né, do mundo da corrida, é que todos os fotógrafos da prova estavam num ônibus que também estava atrás do carro. Então, eles fazem essa foto do diretor de prova tentando empurrar uma mulher. E aí vem o namorado dela e empurra o diretor. Não, ela vai continuar. E ela continuou. E ela acabou... E ela termina a prova. Ela termina em 4 horas e 20, coisa e tal, que era o tempo dela, beleza. Acaba e nem se dá conta do que tinha acontecido. Ela tinha mudado a história da corrida. Tinha mudado a história da luta por direitos civis, no caso das mulheres. No dia seguinte, essa foto estampa todos os jornais americanos e vai se espalhar pelo mundo. E dali vem uma discussão. Mulher não pode correr maratona, por quê? Ela não aguenta, coisa e tal, e começa uma briga. E essa briga vai desembocar na maratona de 76, né? Anos depois, isso aconteceu em 67, né? Quando as mulheres são admitidas na maratona olímpica, né? na maratona de Montreal. A Catherine e Boston tem muito a ver com essa inclusão feminina. E aí o resto é isso que a gente está vendo, cada vez mais mulheres correndo. Mais um assunto que Boston fez a diferença, né? Exato. Você falou 2 assuntos que tem tudo a ver com publicidade, eu não me aguento, né? Maravilhoso. A gente fala que para a construção de marca é tão importante a frequência, e você fala que em 130 anos Boston não mudou nada, né? A mesma data, no mesmo feriado, com a mesma distância, com o mesmo percurso, tudo isso é tão relevante para a construção da marca, que é a Maratona de Boston, que é um evento, que é o maior evento do mundo de corrida de rua. E tem outras características também, salvo engano, nem na guerra foi interrompida, foi a única maratona que não parou em guerra. Tem a questão também do desnível, né? Quando você pensa em recorde de maratona,
quais maratonas, quais percursos são admitidos para recorde, né? Boston não é um deles, né? Por quê? Porque Boston tem duas características que ferem a lei da Federação Internacional de Atletismo. Primeira é a questão da direção, né? Boston vai só numa direção, né? Ela sai de uma cidade e vai numa linha reta até Boston. Por que não pode ter uma maratona que conte para recorde só numa direção? O vento, né? Se ele estiver a favor, exatamente, vai fazer muita diferença. E teve um ano que isso aconteceu e deu recorde, né? Deu um recorde absurdo, né? Foi 2012, 11, já, putz, eu acho que é 11. E aí, essa é uma. E a outra é o desnível, né? Você tem uma diferença de altimetria que some não sei quantos metros, lá 80 metros, sei lá quanto. E aí, Boston tem essa diferença altimétrica. Só que você larga num ponto mais alto do que chega, né? Exato. Né? Quer dizer, Boston, em tese, seria uma maratona de descida, portanto, mais fácil, né? Eu acho que você que já correu Boston, Rafa, sabe que isso é uma mentira deslavada. É uma maratona desgraçada, porque, de fato, né, tem essa descida inicial, mas daqui a pouco é um sobe e desce o tempo inteiro, a não ser na hora da chegada. A chegada é planinha, todo mundo acha que é aquilo mesmo, né? Mas até chegar lá é muito sobe e desce. E descida em maratona geralmente também não é uma grande ajuda, né? Não, porque te machuca muito, né? Quadríceps, coisa e tal. E Boston, então, para correr Boston, você tem que fazer um super planejamento. Você tem que entender isso, né? Porque a primeira parte é rápida, os primeiros 5 quilômetros são muito rápidos, são praticamente em descida, e depois começa um sobe e desce. Então, se você não souber administrar todos essas diferentes exigências, você vai quebrar a cara e as pernas. Claro. E treinar, se preparar para isso, né? É realmente uma prova muito, muito dura. E me conta, tem outro assunto em Boston, que é a questão de você conseguir participar. Você falou por cima no início, mas conta pra gente a dificuldade de ter o índice, né? Porque às vezes a gente está acostumado a seguir grandes atletas, mesmo no amador, a gente sempre puxa referência lá em cima, né? Sim. É natural, qualquer esporte, né? E a gente, o fulaninho foi pra Boston, o cara foi pra Boston, e todo mundo assim que está começando acha que é um ato fácil. Conta pra gente a complexidade, como é que é a história do índice e a dificuldade que é. É um índice que foi mudando ao longo dos tempos, porque as performances foram, obviamente, por mil razões, equipamento, treino, suplemento, né? Todo mundo começou a ser mais rápido. Mas a maratona tem uma tabela, é uma tabelinha ali, né? Homens, né? De 20 a 25 anos, de 25 a 30, de 30 a 35. E se você quiser participar, você tem que ter feito uma maratona homologada anterior abaixo daquele nível, né? Só que isso não bastou. Isso não bastou porque mais gente se interessou e as pessoas no mundo todo foram derrubando esses tempos. Então eles inventaram um negócio que é o tal do corte, né? Então, por exemplo, lá na minha faixa, que eu vou entrar agora, eu era 13h30, né? Minha faixa 3 horas e 30 minutos, né? Isso significa 5 minutos por quilômetro, 12 km por hora. É duro. Não basta correr 13h30, você tem que correr menos ainda, porque se tiver um monte de gente no 13h30, eles vão diminuindo, cortando. Então, essa brincadeira, né? Quanto é que foi o corte esse ano em Boston? Pô, foram 3 minutos e 30 segundos, né? Então, se era 13h30, né? Você vai lá para 3h27, né? 3h26, e assim vai, né? Então, é uma luta. Eu fiquei 8 maratonas tentando o índice até que um dia eu consegui em Albany, capital de Nova York, e fiz lá os meus 13h26 e corri Boston em 2017. Que maravilha, que é uma passagem linda do livro. E você estava me contando aqui fora, antes da gente entrar, se você juntar todos os corredores, quantos vão para Boston? Rafa, é o seguinte,
fica essa conversa, não, porque eu vou para Boston, etc. Boston é muito difícil. Tem gente que nasceu abençoada, né, pela genética e treina um pouco e vai conseguir, mas pouquíssimos. É um número muito, muito pequeno. A grande maioria das pessoas não vai para Boston, não tem condições de ir para Boston, porque é muito duro o índice, né? Nós estamos falando assim, se a gente pegar a performance ali, numa prova qualquer, você tem que estar entre, sei lá, os 3% mais rápido da prova, os 5%. Imagina, 95%, né, são mais lentos, não chegam lá, né? E, então, assim, tem gente que nunca vai conseguir, tem uns pouquíssimos que vão conseguir com facilidade, e tem um número que também não é grande, de pessoas que se esforçando, mudando a alimentação, vão conseguir. Eu me incluo nesses, né? Dos batalhadores, né? Que não nasceram com a genética abençoada. Bênção nenhuma. Teve que ser isso, assim, da hora. Aqui do MOOC, né? Eu acho que você, Rafa, você está no meio do caminho. Eu acho que você tem um pouquinho de... Você foi um pouco abençoado, mas eu sei que você gramou também. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu amo esporte, né? Fiz muito esporte minha vida inteira. Mas, e alguns eu tive bons resultados em algumas modalidades, mas com muito esforço, Serginho. Com muito esforço. Eu acordo cedo. Eu sei disso, a gente se encontra no parque. Me conta um pouquinho sobre a longevidade na maratona. Eu vejo cada vez mais pessoas... esse lado plural da corrida, né? Como é que é a corrida associada à longevidade, na sua opinião? Eu acho assim que muita gente, aí eu me incluo, entra na corrida e se diverte com a corrida por performance, né? Eu quero ser melhor que hoje eu quero ser melhor que ontem, né? E isso vai te empolgando, né? Puxa, consegui um tempo, etc. Eu vou fazer 58 anos. Então, eu experimentei muito esse negócio da performance. Só que, a partir de um certo momento, que esse momento não é fixo, ele vai mudar para cada um, claro. Você começa a perceber que a tua performance está caindo, que você não consegue mais, e muita gente acaba se frustrando com essa queda de performance, e vários desistem ou ficam muito menos assíduos, porque ficam, de uma certa forma, decepcionados. Chateados, então assim... E não tem como uma pessoa de 58 anos performar como ela mesma performava com 38. Né? Então, não tem sentido, né? A grande dificuldade, eu acho, do envelhecimento no esporte é você mudar um pouco a tua cabeça no sentido de ser mais complacente, de ser mais generoso com você mesmo, né? Escuta, eu não vou conseguir mais isso, mas tudo bem. Eu vou conseguir um pouco menos, né? Claro. Qual é o menos? Que legal. O que seria uma performance ideal? Então, no meu caso, por exemplo... Você já fez 3,26. Eu fiz 3,26. Então, 3,26 não existe mais, não existe 3,30. Mas pode existir 13,45. Né? Que legal. Né? Que legal. Esse é o meu novo índice. Então, criar novos objetivos, né? Exato. Né? Isso falando em maratona. Né? Então, acho que envelhecer na corrida é ter que ser um pouquinho mais sábio para você ir mexendo com a tua exigência. E eu acho que, maravilhoso você falar isso do ponto de vista de metas, né, objetivo, lado psicológico, e também o lado dos treinos, né, você adaptar o seu treino, priorizar o descanso, a recuperação muscular, se conhecer melhor, você vai aprendendo sobre você mesmo. Isso tudo é muito bonito também, é muito legal, é muito interessante. Eu acho que você se conhecer, não só você vai ter menos lesões, como você se frustra menos. Claro. Né? Quantas vezes eu, às vezes, acordo, tô com uma coisinha na panturrilha aqui, e eu sei que não é dengo, né? Aqui tem uma coisinha, né? Então, eu não vou correr hoje. Segura. Amanhã eu corri e beleza. E aquele pequeno desconforto não virou uma contratura e assim vai. Que você ficaria 3 semanas sem correr. Exato. Um pouquinho de sabedoria. Experiência traz sabedoria. Serginho, para finalizar, eu por mim ficaria aqui horas. Não, mas esse podcast é curto. Não, esse podcast é curto, não pode. Afinal de contas, é o podcast de maior performance do Brasil. É isso. Boston vai te receber de novo? Boston teve um ajuste de faixas por categorias, ficou muito mais dura, 5 minutos mais duro para todo mundo.
menos para a faixa dos 60 anos. Ó, E aí eu que já estava assim, tranquilo, já corri Boston, beleza, meu olho brilhou. Então, sei lá, viu, Rafa? você vê que quem tem a veia da performance, quem tem a veia da superação, né, de se colocar objetivos, não muda, né? É Que isso. bom, que É legal. isso. Serginho, muito obrigado pela sua generosidade, Foi um pelo prazer. seu tempo, por dividir conosco essas histórias lindas de Boston. E espero que a gente se encontre muitos e muitos quilômetros no Parque do Ibirapuera. Obrigado pelo convite. Valeu. Obrigado. Obrigado, turma.